Gênesis capítulo 46. Israel emigra para o Egito. Israel partiu com tudo o que possuía. Chegando a Beceba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Naquela mesma noite, Deus falou com ele por meio de uma visão e o chamou: Jacó, Jacó. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então Deus continuou: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito, e também eu te farei subir e voltar a Canaã. E a mão de José fechará os teus olhos. Jacó partiu de Beceba, e os filhos de Israel levaram seu velho pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres, nas finas carruagens que o rei lhes havia provido. Também levaram seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua parentela. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes até aquele momento. Estes são os nomes dos israelitas, ou seja, Jacó e seus parentes que seguiram para viver no Egito: Ruben, o filho primogênito de Jacó. E estes foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Hezron e Carmi. Estes foram os filhos de Simeão: Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho que teve com uma mulher cananeia. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pere, Esrom e Amul. Estes foram os filhos de Issacar: Tola, Pulva, Jó e Sirom. Estes foram os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. Foram esses os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã, além de sua filha Diná. Seus descendentes eram ao todo 33 pessoas. Estes foram os filhos de Gade: Zifon, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arodi e Areli. Estes foram os filhos de Azer: Imna, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Sera. Estes foram os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Essas 16 pessoas foram os descendentes de Jacó e Zilpa, a escrava que Labão deu a sua filha Lia. Raquel, esposa de Jacó, deu à luz 2 filhos, José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José, no Egito, Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Portanto, foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. Os filhos de Dan foi Uzzim. Estes foram os filhos de Naphtali: Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Foram esses os 7 descendentes que Bila, escrava que Labão ofertou a sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos que foram para o Egito com Jacó, todos seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Os filhos de José, que nasceram no Egito, eram em número de 2, e o total das pessoas da família de Jacó, que vieram morar no Egito, 70. A recepção de José aos seus. Ora, Israel enviou Judá na frente a José com o objetivo de saber como ia Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem real já preparada, partiu imediatamente para Gósen, a fim de encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçando-o com grande emoção, chorou longamente. Então Israel declarou a José: Agora, pois, já posso morrer em paz, porquanto já vi o teu rosto, e sei que ainda estás vivo. Em seguida, José informou a seus irmãos e à família de seu pai: Vou subir para comunicar ao faraó e lhe dizer: Eis que meus irmãos e a família de meu pai, que estavam na terra de Canaã, acabam de chegar para se estabelecer junto de mim. Estes homens são pastores, portanto, dedicam-se ao cuidado de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seu gado e tudo quanto lhes pertence.
Quando o faraó mandar vos chamar e vos indagar, qual é o vosso trabalho? Vós respondereis, teus servos se ocupam da criação e pastoreio de rebanhos desde crianças, assim como fizeram nossos antepassados. Desse modo, lhes será oferecida plena liberdade para habitar e trabalhar na região de Gósen, pois os egípcios renegavam o trabalho do pastoreio às castas inferiores de sua sociedade. Gênesis capítulo 47. Israel se estabelece no Egito. Então José foi dar as notícias ao rei da seguinte maneira: Meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã, com suas ovelhas e seus bois, e tudo o que lhes pertence. Eis que estão na terra de Gósen. José tomara 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. E este perguntou a seus irmãos, qual é o vosso trabalho? E eles prontamente responderam, teus servos são pastores, tanto como os nossos antepassados. E eles acrescentaram, viemos habitar nesta terra porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos. A fome, com efeito, assola a terra de Canaã. Permite agora, ó rei, que teus servos vivam na terra de Gósen. Então o faraó declarou a José, teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito, portanto, vos é hospitaleira e está à vossa disposição, no melhor da terra. Faz habitar teu pai e teus irmãos, vivam, pois, na terra de Gósen. E acrescentou, se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por administradores de meus próprios rebanhos. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó. E este lhe indagou, quantos são teus anos de vida, meu senhor? Israel afirmou ao faraó, os anos de minha peregrinação sobre a terra são 130. Meus anos sobre a terra se constituíram numa caminhada muito difícil e não se comparam à longevidade da peregrinação dos meus antepassados. Dito isso, Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e lhes deu uma propriedade nas terras do Egito, na melhor região, na terra de Ramsés, como ordenara o faraó. Providenciou José ainda alimento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. A fome leva o povo à escravidão. Não havia alimento em toda a terra, porquanto a fome tornara-se ainda mais rigorosa, e tanto o Egito como Canaã desfaleciam sem ter o que comer. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, usada como dinheiro no pagamento do cereal que os povos vinham comprar, e o transferiu para o palácio do faraó. Quando se esgotou toda a prata do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram suplicar a José, dá-nos pão, porque deveríamos morrer sob tua vista, pois não há mais dinheiro algum. Então José orientou-os, trazei vossos rebanhos, e vos darei trigo em troca dos vossos rebanhos, considerando que a vossa prata acabou. E as populações trouxeram seus rebanhos a José, e este lhes deu trigo para o pão, em troca de cavalos, de ovelhas, de bois e de jumentos. Naquele ano, ele os sustentou de pão em troca de rebanhos. Quando terminou aquele ano, no novo ano, voltaram a ele e argumentaram, não podemos ocultá-lo a meu senhor. Esgotou-se, na verdade, todo o nosso dinheiro, e todos os animais dos nossos rebanhos já pertencem a meu senhor. Nada mais resta à disposição de meu senhor, senão nossos próprios corpos enfraquecidos e nossas terras áridas. Não permitas que morramos e que nossas terras sejam destruídas diante de teus olhos. Compra-nos, pois a nós, e compra também as nossas terras em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Comprou assim José para o faraó todos os terrenos do Egito, pois os egípcios venderam a si próprios e seus campos, porquanto a fome os obrigou a essa medida extrema. A terra, portanto, tornou-se numa só e absoluta propriedade do faraó. Quanto ao povo, José submeteu todos os homens e mulheres à escravidão, de uma a outra extremidade das terras do Egito.
Somente as terras dos sacerdotes não foram adquiridas por José, porquanto, pela lei vigente, esses recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam. Por esse motivo, não tiveram necessidade de vender suas terras. Então José comunicou ao povo: Agora, portanto, eu vos comprei para o faraó, juntamente com vossos terrenos. Eis aqui as sementes para que cultiveis as terras. No entanto, das colheitas realizadas, deveis dar 1/5 ao faraó, e as outras 4 partes serão vossas, para a semeadura do campo, para o vosso sustento e o de vossa família, para que se alimentem vossos filhos. E o povo em uníssono lhe replicou: Tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste nesta hora. Seremos para sempre escravos do faraó. Desse modo, quanto à terra, José fundou e estabeleceu o seguinte decreto em todo o Egito, válido ainda em nossos dias: 1/5 de toda a produção pertence ao rei. Somente as terras sacerdotais não se tornaram propriedade do faraó. O último desejo de Israel. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá, compraram suas propriedades, foram fecundos e tornaram-se uma população extremamente numerosa. Israel viveu 17 anos no Egito e os anos da sua vida chegaram a 147. Chegando próximo da hora de sua morte, Jacó solicitou a presença de seu filho amado José e rogou-lhe: Se deseja alegrar meu coração, põe tua mão debaixo da minha coxa e promete que serás generoso e fiel comigo. Não me sepultarás no Egito, quando eu morrer, e lá estiver dormindo com meus pais. Tu levarás o meu corpo do Egito e me depositarás no túmulo de meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. E José consentiu: Farei tudo conforme a tua palavra. Contudo, Jacó insistiu: Jura-me. E José lhe jurou, enquanto Israel inclinava-se apoiado em seu bordão. Gênesis capítulo 48. Israel abençoa os filhos de José. Algum tempo depois, disseram a José que seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Assim que se anunciou a Jacó: Eis aqui teu filho José, que veio para junto de ti. Israel reuniu suas forças e sentou-se no leito. Depois Israel declarou a José: El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, me apareceu certa ocasião, na cidade de Luz, lá nas terras de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: Eu te tornarei fecundo, e te multiplicarei, e farei de ti uma grande comunidade de povos, e darei esta terra por propriedade aos teus descendentes. Agora, portanto, os 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de ti no Egito, serão meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Quanto aos filhos que gerarás depois deles, serão teus. Em nome de seus irmãos, receberão a herança. Quando eu retornava de Padã, para minha infelicidade, tua mãe Raquel morreu na terra de Canaã, em viagem, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Assim que Jacó viu os filhos de José, indagou: Quem são estes? Ao que respondeu José a seu pai: São os filhos que Deus me deu aqui. Então Jacó solicitou: Traze-os para mais perto de mim, a fim de que eu os abençoe. Ora, os olhos de Jacó estavam muito enfraquecidos pela velhice, ele já não enxergava bem. José levou os rapazes para mais próximo dele, que os beijou e os abraçou com carinho e emoção. Então Jacó declarou a José: A mim, que não tinha mais a esperança de rever teu rosto, eis que Deus me concede a bênção de ver até teus descendentes. Então José os retirou de seu colo e prostrou-se com o rosto em terra. José tomou a ambos, a Efraim com sua mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, e a Manassés com a mão esquerda, a fim de que permanecesse à direita de Israel, e os aproximou dele. Contudo, Israel estendeu a mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o filho caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, tendo de cruzar as mãos, mesmo considerando que o primogênito fosse Manassés.
e abençoou a José com as seguintes palavras: que o Deus a que serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha peregrinação pela vida, até o dia de hoje, o anjo que me redimiu e salvou de todo o mal, agora abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelo nome de meus pais, Abraão e Isaque. Que eles cresçam e se multipliquem sobre toda a face da terra. Quando, porém, José observou que seu pai impunha a mão direita na cabeça de Efraim, sentiu-se desagradado e rapidamente alcançou a mão do pai e tentou mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E orientou-o: não, meu pai, este aqui é o mais velho. Portanto, coloca a tua mão direita sobre a cabeça dele. Todavia, seu pai recusou-se e convictamente lhe revelou: eu bem sei, meu amado filho, semelhantemente, ele se tornará um povo também, ele será grande. Entretanto, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão uma plenitude de povos. E assim, naquele dia, Israel os abençoou, proferindo estas palavras: o povo de Israel usará vossos nomes para abençoar uns aos outros, com esta expressão: que Deus faça a ti, como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. Em seguida, Israel declarou a José: como vês, aproxima-se o momento de minha morte. No entanto, Deus estará convosco e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Quanto a ti, como alguém que está acima de teus irmãos, concedo-te porção dobrada do que deixo para teus irmãos. Dou-te também Siquém, a região montanhosa que tomei dos amorreus, com a minha espada e com meu arco.